Hoje, ao celebrar mais um ano de vida, eu não estou comemorando apenas uma data de aniversário. Estou comemorando uma vitória de cada batalha vencida. Cada aprendizado foi uma conquista em cada passo que me trouxeram até aqui. Meu nome é Marcos Rodrigues Almeida. Hoje estou completando 31 anos. Eu moro no bairro do Tereré, aqui em Godofredo Viana. Quando olho para a minha vida, vejo uma estrada que nem sempre foi fácil de percorrer. Algumas partes foram planas, outras cheias de curvas, pedras e obstáculos. Mas cada trecho dessa caminhada me ajudou a construir a pessoa que sou hoje. Desde os meus 3 anos de idade, convivo com a minha gagueira. Com o passar dos anos, ela se tornou um desafio cada vez maior. Muitas vezes me senti limitado pelas palavras que me insistiam em não sair como eu queria. Porém, aprendi uma lição importante. Uma pessoa não é definida pelas suas dificuldades, mas pela forma como decide enfrentá-las. A gagueira faz parte da minha história, mas nunca foi capaz de apagar meu sonho, minha criatividade ou minha vontade de seguir em frente. Na infância e no começo da adolescência, eu era um menino muito inquieto, cheio de energia e sem medir muitas palavras. Morando no Maribona com minha mãe e meu ex-padrasto com quem ela morava, o Chico Lopes, vivi momentos que marcaram minha formação. Foi nesse período que Deus começou a escrever um novo capítulo especial na minha vida. Certo dia conheci Dona Graciete Silva, uma senhora evangélica, que me convidou para ir à igreja. Naquele momento eu não tinha muito interesse pela religião e não gostava das pessoas evangélicas, mas aceitei o convite. Durante um culto, era, era no domingo pela manhã. Nesse culto, uma pergunta simples me fizeram: você aceita Jesus como seu único Salvador? Eu respondi que sim, porque acreditava em Jesus. Mais tarde compreendi melhor o significado daquela decisão e confesso que senti vergonha ao pensar no que meus colegas poderiam dizer de mim. Mesmo assim, aquela experiência ficou guardada dentro de mim, como uma semente plantada no tempo certo. Os anos se passaram e essa semente continuou crescendo. Em 28 de novembro de 2015, no Arizona, vivi um dos momentos mais importantes da minha vida: meu batismo nas águas. Foi como atravessar uma parte para uma nova etapa da minha caminhada. E em maio de 2026, retornei à mesma igreja onde tudo começou. Hoje caminhando para lá ao lado dos meus amigos Leison, Daiane e seus filhos, fortalecendo minha fé e renovando minha comunhão com Deus. Foi nessa caminhada que compreendi uma verdade profunda. Na Bíblia, alguns homens tiveram seus nomes mudados quando Deus transformou suas vidas. Abraão tornou-se Abraão, Jacó tornou-se Israel, Simão tornou-se Pedro. Embora meu nome continue sendo Marcos Rodrigues Almeida, algo dentro de mim também mudou. Quando entreguei minha vida a Cristo, aquele Marcos do passado começou a ficar para trás. Aquele menino que fazia coisa que desagradava a Deus, que agia sem pensar e que ainda não compreendia o propósito da sua própria vida, ficou no passado. Não significa que me tornei perfeito, porque continuo sendo humano e aprendendo todos os dias. Mas significa que Deus começou uma obra nova em mim. Por isso, hoje muitas pessoas me chamam de Irmão Marcos.
E esse nome tem um significado especial para mim. Ele me lembra que não sou mais o mesmo de antes. O velho Marcos ficou para trás. E uma nova vida começou quando eu disse sim para Jesus. Aquele Marcos morreu para o pecado e para a velha maneira de viver. Hoje vive o irmão Marcos, alguém que procura caminhar pela fé, servir a Deus e honrar o nome de Cristo através das suas atitudes. Ao longo da vida também descobri talentos e paixões que me ajudam a expressar quem eu sou. A arte tornou-se uma das minhas maiores companheiras. Como artista visual, transformo ideias e sentimentos em desenhos, pinturas e ilustrações digitais. A tecnologia também ganhou espaço em minha vida, permitindo que eu criasse músicas, produzisse artes com inteligência artificial e realizasse serviços técnicos. Além disso, encontrei no YouTube uma oportunidade de compartilhar conhecimento. Produzo conteúdo religioso, reflexões bíblicas e materiais relacionados aos estudos, e sempre com o desejo de inspirar e ajudar outras pessoas. Mas nenhuma conquista acontece sozinho. Sou profundamente grato à minha família, meu pai, que é o meu pai Derico, minha mãe, Maria Francisca Rodrigues, e minha irmã, Patrícia. Também agradeço pelos amigos que caminharam ao meu lado, ou seja, que sempre estão comigo até hoje, como João Vitor, Luzenildo, Rayane, Gleides, Leidson e Daiane. Além do meu primo Manuel, cada um deles faz parte da minha história e que a cada dia contribuiu para a minha vida, de alguma forma, sendo pessoas que me fazem sentir que eu sou hoje, me dando força para continuar firme até aqui. Minha casa também é cheia de vida. Compartilho meus dias com meus amiguinhos. Meu porquinho da Índia, meus periquitos, meus papagaios e minha gata que se chama Princesa. Eles trazem alegria, companhia e momentos especiais para a minha rotina. Entre todas as conquistas da minha vida, existe uma que ocupa um lugar muito especial no meu coração. No dia 17 de julho de 2022, realizei o sonho da casa própria. Não era uma mansão, nem uma construção luxuosa. Era uma casa simples, feita de tábuas, mas para mim ela representa até hoje algo muito maior do que paredes e telhado. Representa independência, dignidade e a realização de um grande sonho. Assim como um pássaro que passa dias carregando pequenos galhos até construir seu ninho, eu também construí meu lar com esforço, paciência e esperança. Foi nesse lugar simples que eu encontrei segurança, tranquilidade e a felicidade de poder dizer: este lugar é meu. Um dos capítulos mais desafiadores da minha vida aconteceu em 2014, quando fui morar com meu pai Derico, com o objetivo de continuar meus estudos e buscar um futuro melhor. Eu carregava sonhos e esperança e a vontade de concluir minha formação. Porém, nem tudo aconteceu como eu imaginava. Durante esse período, enfrentei algo que deixou marcas profundas em meu coração: o bullying da escola, as palavras, as brincadeiras de mau gosto e as atitudes dos meus colegas. Alguns deles fizeram com que eu me sentisse diferente, diminuído e me sentindo ficar inseguro. Muitas vezes o ambiente que deveria ser um lugar de aprendizado se tornou para mim um lugar de dor
e preocupação. Por causa da minha gagueira e de outras dificuldades que enfrentava, comecei a acreditar que talvez eu não fosse capaz de seguir em frente como outros alunos. Aos poucos, aquela insegurança foi crescendo dentro de mim. Era como carregar uma mochila cada vez mais pesada durante uma longa caminhada. Mais tarde, quando retornei para o povoado Barão do Pirucal, aquelas experiências ainda estavam vivas dentro de mim. O medo de ser julgado novamente e de ouvir aquelas risadas tudo novamente, a falta de confiança em mim, mesmo fizeram com que eu me sentisse desmotivado para continuar meus estudos. Houve momentos em que pensei que talvez não conseguiria concluir essa etapa da minha vida, mas Deus tinha outros planos para mim. Assim como José foi rejeitado pelos próprios irmãos antes de se tornar governador do Egito, e como Davi foi desprezado antes de se tornar rei, eu também precisei enfrentar momentos difíceis antes de enxergar aquilo que Deus estava preparando para a minha vida. As dificuldades não foram o fim da minha história, elas se tornaram parte do caminho que me fortaleceu. Com o passar do tempo, compreendi que as palavras que lançaram contra mim não tinham o poder de definir o meu futuro. O que realmente me importava era aquilo que Deus dizia ao meu respeito. Aos poucos, recuperei a confiança, retomei meus objetivos e continuei caminhando. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquele jovem inseguro não desistiu. Apesar das lágrimas, das dúvidas e dos obstáculos, continuei seguindo em frente. E a prova disso veio depois, quando consegui concluir meus estudos e celebrar minha formatura em fevereiro de 2026. Por isso, quando lembro desse período da minha vida, eu não vejo apenas sofrimento, vejo também superação. Vejo a mão de Deus me sustentando. Quando pensei em desistir, vejo um testemunho de que as feridas podem cicatrizar, os sonhos podem ser retomados e o futuro pode ser reconstruído. Essa experiência me ensinou que a dificuldade pode atrasar uma caminhada, mas não pode impedir os planos de Deus para aqueles que sempre permanecem confiando nele. Em 2025, tive a alegria de assinar meu próprio livro como superautor, um momento que jamais esquecerei. Em fevereiro de 2026, veio minha formatura, provando que nunca é tarde para aprender, crescer e conquistar novos objetivos. Hoje continuo sonhando. Quero construir minha carreira, unir meus conhecimentos em serviço como minha paixão pela arte. Sei que ainda existem desafios pela frente, mas também sei que cada desafio traz comigo uma oportunidade de crescimento. Ao chegar aos meus 31 anos, percebo que minha vida é como um livro escrito por página por página. Algumas páginas falam de dificuldades, outras de alegrias, outras de recomeços, mas todas elas têm algo em comum. Mostram que Deus nunca deixou de cuidar de mim. Por isso, neste meu aniversário, celebro minha história. Celebro as quedas que me ensinaram a levantar, os desafios que me tornaram mais forte, as pessoas que sempre estiveram comigo, caminharam ao meu lado, e os sonhos que ainda carrego no meu coração até aos dias de hoje. Eu sou Marcos Rodrigues Almeida, sou filho, irmão, amigo
estudante, artista, criador de conteúdo e serviço de Deus. Mas acima de tudo, sou alguém que experimentou a transformação que somente Cristo pode realizar em minha vida. E enquanto Deus me conceder vida, continuarei escrevendo novos capítulos da minha história, com fé, coragem e esperança, porque a minha história não é apenas sobre quem eu fui, é sobre aquilo que Deus fez em minha vida, está fazendo e ainda fará através da minha vida, do irmão Marcos. Amém.